todas, boa noite a todos, a quem está nos acompanhando aqui pelo Instagram, estamos ao vivo também no Facebook, estamos ao vivo também no YouTube, enfim, em várias plataformas, nesse dia tão importante. Nós estamos a um dia da decisão do futuro da nossa cidade, que o povo de São Paulo vai poder escolher amanhã nas urnas. Eu estou muito confiante que o projeto da mudança, que o projeto da esperança, que o projeto que tem feito muita gente nessa cidade tão sofrida voltar a sonhar, vai ser o projeto vitorioso no fim do dia de amanhã. Bom, eu queria em primeiro lugar agradecer a todas as pessoas que mandaram, enfim, a sua solidariedade, o seu apoio. Como muitos de vocês sabem, ontem eu recebi o resultado do meu exame de Covid positivo e por isso estou aqui quarentenado, não estou podendo fazer o que eu gostaria, que era estar nas ruas, virando voto, participando da carreata linda que aconteceu hoje nos 4 cantos da cidade, se encontrando na Avenida Paulista. Fiquei emocionado só com os vídeos, com as fotos que eu recebi. Estou aqui cumprindo a minha quarentena e eu sei que tem muita gente que está virando voto no meu lugar e vai fazer isso até amanhã. E nós aproveitamos aqui essa quarentena para poder fazer algumas conversas importantes, escutar pessoas, conversar sobre os nossos projetos, também com pessoas aqui pelas redes sociais. Então, nós estamos fazendo as lives da virada. Eu fiz uma primeira live hoje às 6 horas com a Paola Carosella, muito boa, muito legal, está aí gravada no nosso Instagram, depois dá uma olhada. A gente conversou sobre segurança alimentar, sobre alimentação saudável e orgânica na cidade de São Paulo, através das compras públicas para merenda escolar, para sacolões na periferia, para restaurantes populares, enfim, para poder, ao mesmo tempo, combater a fome e melhorar a qualidade de alimentação na cidade, gerar emprego para pequenos agricultores. Foi um bate-papo muito legal. Conversei agora há pouco com o Emicida, também uma conversa incrível sobre cultura, sobre desigualdade, sobre racismo em São Paulo e no Brasil, né? Também está registrado aí o nosso bate-papo. E agora eu vou receber a Luísa Mel, que muitos de vocês, imagino, conhecem, né? Uma figura, uma grande influenciadora de redes e uma ativista da causa animal. Luísa Mel levanta essa bandeira há muito tempo, é uma grande referência, uma grande voz no nosso país de defesa do direito dos animais. E é isso que eu quero conversar com ela hoje. A Luísa topou fazer esse bate-papo, quero agradecer já aqui de antemão. Vou ver se ela já está aqui para poder chamar ela. Antes dizer que, sim, tô bem, né? Tem várias perguntas aqui também nos comentários. Estou bem de saúde, né? Até ontem estava sintomático, hoje de manhã tive alguns sintomas, uma dor no corpo, um leve cansaço, né? Veio um médico aqui por precaução, mas estou muito bem, os sintomas bem leves, sendo acompanhado e também me nutrindo muito da solidariedade, do apoio, dos gestos de muita gente. Deixa eu ver aqui se eu já acho a Luísa. Deixa eu ver. Ixi. Não. Eu acho que talvez tenha tido uma confusão. Será que a Luísa está no Insta dela esperando? Tem alguém me informando? Tem como alguém aí no comentário só verificar isso? Talvez tenha tido mal entendido. Se a Luísa estiver lá no Insta dela, eu fecho essa live e já vamos para lá, direto no Insta dela. Se alguém puder dar uma olhadinha e responder para mim aí nos comentários, por favor, que eu não consigo, sem fechar, dar uma olhadinha lá. Opa, tô vendo Eduardo Moreira, grande parceiro, sorte. Não, estão dizendo que ela está me esperando aqui. Por que eu não estou conseguindo ver a Luísa aqui, hein? Ah, agora vi. Vou trazer a Luísa. Boa noite, Luísa. Desculpa a confusão. Tava lá. Tudo bem? Você aqui me esperando, mas agora estamos aqui. Perdão. Obrigado, viu, Luísa? Imagina, obrigada a eu. Você atendeu, assim, foi hoje, tá? Que como não teve debate, eu falei, bom, eu quero saber mais, quero conversar mais. E para começar, assim, quero falar muito sobre causa animal, sobre políticas ambientais, que também as pessoas, São Paulo tem que ter sim. Não sei se o pessoal, começando a acontecer muita coisa, esquece daquela enchente terrível que a gente teve no começo do ano.
né? Então a gente precisa falar lá na Vila do Leopoldina. problema antes dele acontecer, que sempre, quando tem a enchente que a gente fala disso, acho que tem que sempre ser falado antes. A gente tem muitos problemas de ocupação regular e mananciais ali, também é um assunto importante que eu quero falar com você. Castração, centro de zoonose, eu sei que você colocou no seu plano de governo os animais, achei muito bacana, mas, Boulos, eu sou uma pessoa absolutamente transparente e sincera. Desde que eu anunciei aqui a live, eu sofri, assim, um problema familiar e da minha comunidade. E eu acho que nada como a gente conversar, não é olho no olho, mais que seja virtual, para a gente falar sobre esse assunto. Eu sou judia e tem agora uma coisa que você é contra Israel, me mandaram um vídeo. Confesso que teve um vídeo que no final eu falei assim, ele vai mandar um beijo para a comunidade judaica também. E aí não teve, só teve para a comunidade árabe, que tem que mandar também, óbvio que eu sou a favor da paz mundial, quem sabe um dia a gente encontre isso. Mas Israel também é muito importante. Nós também já sofremos muito, né, como povo. Às vezes a gente fala disso no Brasil, eu sei que tem outros sofrimentos, como a maioria dos judeus tem uma classe social mais alta, mas eu cresci numa escola onde todos os idosos tinham um número marcado, sabe? Um número que não tem nem ser gado, hoje quando é gado já me faz sofrer tanto, mas eu cresci vendo os idosos que saíram do campo de concentração. Então Israel pra gente é muito importante. Então eu queria aqui, para a gente começar, meu marido tá muito bravo aqui, que você não gosta de judeu, que você é contra o Einstein. Eu falei, olha, eu quero ouvi-lo. Então aqui te dou assim todo o espaço do mundo. E só antes, eu falo muito, mas só quero falar uma coisa. Eu sou brasileira, totalmente contrária à política ambiental do Bolsonaro, né? Tenho vergonha da política ambiental do Bolsonaro, mas não é justo alguém falar mal dos brasileiros por causa da política ambiental do Bolsonaro, assim como eu sou contra muitas coisas da política de Israel, mas Israel para mim é muito importante para todos os judeus. Então aqui, agora é a sua vez. Muito bom, Luísa. Boa noite para você. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de topar esse nosso bate-papo para conversar sobre a causa animal e para conversar sobre todos os temas que venham, inclusive sobre esse tema, Luísa, que eu acho importante pontuar. Eu até gravei um vídeo essa semana, porque virou uma fake news, né? Então, acho que você colocando também me dá a oportunidade de esclarecer qual é a minha posição sobre essa questão. Aliás, teve um grupo amplo de judeus e judias que gravaram um vídeo, que estão conosco, estão construindo a nossa campanha, que gravaram um vídeo e assinaram um manifesto, né, em defesa da nossa candidatura e repudiando fake news e mentiras. Eu acho que diferenças, é importante que numa democracia existam e se respeitem, e se preservem as diferenças. Nós podemos ter visões diferentes sobre a política do governo de Israel, nós podemos ter visões diferentes sobre o Oriente Médio, assim como temos visões diferentes, eventualmente, aqui no país, sobre a política do Bolsonaro, do governo Dória, do governo Bruno Covas, ou quaisquer que sejam. O que não é bom e nunca ajuda uma discussão é você distorcer posições, né? E isso acabou acontecendo nesse debate. Eu tive a oportunidade, Luísa, de ir tanto para os territórios palestinos na Cisjordânia, quanto ir para Israel, em 2018, quando eu fui candidato a presidente, né? Estive vendo ali os dois lados, fui recebido por organizações palestinas na Cisjordânia e fui recebido por organizações judias em Israel, né? Estive, inclusive, no Museu do Holocausto, visitei lá e pude ver, né, sempre rever aquela memória, enfim, sombria, aquela memória trágica, né, inaceitável do que foi o resultado do antissemitismo na política nazista. Então, qualquer tentativa de me associar a isso, como lamentavelmente foi feito por alguns representantes, é no mínimo uma irresponsabilidade, né? Eu tenho um posicionamento que é pela paz no Oriente Médio. E eu acredito que a paz no Oriente Médio, imagino que seja o seu posicionamento também, ela passa por uma convivência entre os dois povos, o povo palestino e o povo israelense, respeitando as normas da ONU, né, respeitando os acordos de paz que foram sendo firmados, respeitando os direitos humanos de todos que estão lá, com igualdade de convivência, né, com igualdade de cidadania para árabes e judeus dentro do Estado de Israel, né, com o direito de retorno daquelas pessoas que estão refugiadas em campos, né, na Jordânia, no Líbano, na Síria, vivendo em condições muito precárias, e respeitando o direito de todos os povos, do povo judeu e do povo palestino. Essa é a minha posição, né, é isso que eu defendo,
E, bom, você trouxe esse tema e acho que me deu mais uma oportunidade, se existia alguma dúvida de quem quer que seja, de expressar novamente isso, né, para que a gente possa limpar campo e também poder conversar sobre outros temas que eu acho que são importantes também aqui para a cidade de São Paulo, para a política pública da nossa cidade. Eu quero muito também te escutar, não só falar, mas te escutar sobre a causa animal, que eu acho que é a tua luta, é a luta que mais te identifica, né, que você puxou para ti como causa da tua vida, né, da mesma forma que, para mim, a causa que eu puxei para mim como causa de vida é a causa da moradia, é a causa do sem-teto, é onde eu estou há 20 anos, o que não quer dizer que seja a nossa única causa, mas é aquela causa que você acaba construindo a maior identificação, a maior autoridade para poder falar sobre ela, para poder explicar sobre ela. E por isso, apesar da gente ter conversado com muita gente, eu tive lá com o pessoal da ANDA, tive na Catland, tive assinando manifestos, escutando pessoas e construindo a nossa política em relação à proteção dos animais. Quando teve essa oportunidade, eu fiquei muito ansioso para te ouvir, para ver o que você acredita que pode ser feito aqui em São Paulo para que a gente melhore, né, a proteção aos animais, aos direitos dos animais, a política de adoção, a política de zoonose, os hospitais veterinários da cidade, que em todo lugar que eu vou, o pessoal me diz que são muito insuficientes, são só 3, né, hospitais veterinários, não tem uma capilarização da mesma forma que existe no sistema do SUS, enfim. Mas quero te ouvir sobre isso e, eventualmente, sobre qualquer outro ponto que você queira colocar aqui no nosso bate-papo. Vou falar um pouco sobre a causa animal. Vou te contar. Bom, em 2008, o PSDB, a gente teve um avanço com o Serra. Ele acabou com a eutanásia em animais sadios. Eu pedi, né, foi uma lei do Feliciano Filho, e isso foi um passo muito, muito importante, né, a famosa carrocinha. Só que a gente teve depois um avanço até o Kassab, até o Centro dos Zoonoses, a gente tinha um voluntariado dentro, né? Depois, nos últimos anos, não. Nós fomos colocados para fora, não tiveram eventos de adoção, fizeram, inclusive, uma parte, teve uma reforma. Sabe para inglês ver? Então, assim, tem uma vitrine ali com 7 animais legais, tem uma inauguração, mas e os outros? E todo o trabalho com os outros? Eu cheguei a me oferecer algumas vezes, bem, gente, esse ano não é um ano que dá pra gente, né, ter como parâmetro, eu mesmo tô doando nada, então, mas vamos falar, né, a gente espera que depois da pandemia a gente retome as coisas, mas assim, de ter eventos, porque você, tá bom, a gente não sacrifica mais, mas condena aqueles animais a uma prisão perpétua, né, eles ficam ali presos para sempre, em lugares terríveis, porque não estão lá na vitrine. Então, assim, era muito importante. E a gente já teve um momento melhor. O CCZ de São Paulo já foi referência para os lugares. É que decaiu muito nos últimos anos. Assim, trazer o público de volta, os voluntários para o passeio de domingo, sabe? Realmente incentivar isso, fazer eventos de adoção. Eu aqui estou sempre disponível, independente de quem ganhar, isso é importante falar, porque para mim a causa é maior do que tudo. Mais uma vez, já me coloquei à disposição. Eu já fui tirada do CCZ, porque eu fui lá falar que não tinha ração, pedi para mostrar e não me mostraram. Então, assim, eu já tive denúncias, né? Não foi o Bruno, tá? Foi na época do Dória, assim, a gente teve um problema no abastecimento de ração. O Bruno, esses últimos 2 anos aqui, esse ano eu não tive como fiscalizar, mas tive muito problema em vacinação, não sei se você está sabendo, inclusive da eu ouvi essa reclamação de muita gente. De sucateamento, inclusive, da zoonose. Agora, sim, o que eles falam é que é um problema do Ministério da Saúde, esse repasse das vacinas, mas eu acho que mesmo se tiver esse problema, eu queria saber de você, como futuro, talvez, prefeito, não acho que vale a pena o investimento da cidade? Pensa, estamos falando de raiva, hein? Não estou falando nem de doenças para os animais, que também é muito importante a gente ter uma vacinação. Veja bem, a gente tem aqui sinomose, tem doenças que o remédio que era melhor na Alemanha não é mais feito, porque lá não tem mais essas doenças. Então a gente poderia erradicar essas doenças que matam muitos filhotes, que é um problema nas ONGs, com uma vacinação. Mas veja bem, nem a de raiva, né? De raiva, de uma zoonose seríssima, se volta a isso, né? A raiva é uma das... Então eu queria saber a sua opinião, se você já tem um planejamento, se você pensa sobre esse assunto. Também queria te ouvir, né? Que a gente já fala muito, eu quero ouvir as suas propostas também. Legal, Luísa. Olha, te confesso que naturalmente eu não tenho o mesmo nível de conhecimento, de aprofundamento que você no seu nesse tema que é o da causa animal. Eu aprendi isso muito na campanha escutando, né? Escutando demanda das pessoas, escutando organizações.
Uma das coisas que eu já me comprometi, porque eu acho que pode ajudar na coordenação de todas as políticas, para a gente não ficar discutindo no varejo, sabe? Vacinação, hospital veterinário, política de zoonose, política de adoção. Uma forma que ajudaria muito, e que isso está no nosso compromisso, é criar em São Paulo a Secretaria de Defesa do Direito dos Animais. Como já existe no Rio de Janeiro, como já existe em Porto Alegre. Não há nenhuma razão para que não exista em São Paulo. Hoje é um departamento, não é uma secretaria. Então, nós achamos que isso ajuda a dar a prioridade necessária e a coordenação das políticas, porque um secretário ele tem mais autoridade para poder dialogar com as outras pastas e agir de maneira transversal. Alguém que é chefe de um departamento, que é, sabe, chefe de gabinete, essa pessoa não vai ter dentro do governo, no dia a dia da operação da política, condições e autoridade para poder fazer a coisa andar. Então não basta você ter um programa de governo bom e você não ter a estrutura e os caminhos para que esse plano de governo se realize. Então o primeiro ponto é justamente a criação da secretaria. Mas ela viria esse dinheiro da onde? Eu sou bem sincera, eu já vi, tem claro, mas claro. eu tenho dinheiro, eu já sei que não dá para fazer nada, que não funciona. Ou pior, às vezes tem o dinheiro e é mal administrado. Eu queria até te convidar para conhecer o nosso instituto. Legal, vou com o maior prazer. Assim, onde eu atendo os animais que a gente resgata e também, assim, agora na pandemia tive que diminuir, mas eu faço atendimento da população, porque isso é um grande problema, né? As pessoas têm o seu animal, maus tratos, você não dá atendimento médico veterinário, mas realmente tem alguns casos onde a pessoa se vê totalmente desamparada pelo Estado, né? Então, por isso os hospitais públicos, mas eu também acho que vocês poderiam conhecer, inclusive estendo aqui a quem ganhar, tá? Conhecer o nosso instituto, ver como a gente organiza, porque eu faço um trabalho maravilhoso, e assim, muitas as pessoas vão no hospital público e falam, lá me falaram que daqui 6 meses que vai conseguir atender. Só que assim, até lá o cachorro precisa de uma coisa de emergência e eu atendo. Claro. Então dá para fazer melhor. Eu estou disposta aqui levar o nosso conhecimento, né? Tipo, eu quero realmente colocar à disposição da cidade para os animais, para a gente, com o nosso expertise. Não fica na cidade, né? Não fica em Ribeirão Pires, mas vale a pena conhecer. E aí, mas eu queria saber, proposta de castração, você já tem alguma coisa, números, algum estudo ou não? É só mesmo uma vontade política? Não, nós temos algumas propostas que não estão tão concretizadas desse ponto de vista de te dizer, olha, números, metas, quantas pessoas, justamente pelo que eu te disse aqui de forma muito verdadeira e sincera, que nós não temos um conhecimento tão específico dentro da nossa equipe, e eu próprio, pela minha trajetória, detalhado sobre a política de proteção animal. Mas nós temos uma vontade política muito forte que se traduz nessa inversão. Na secretaria, eu vou falar depois sobre o dinheiro, mas tem políticas, Luísa, que você sabe bem, não precisam exatamente de tanto investimento. Por exemplo, a política de estímulo à adoção, se a prefeitura já usar os seus próprios canais para divulgar e fortalecer as entidades autônomas que promovem a adoção, né, fazer com que a rede de comunicação funcione, né, e a prefeitura tem também à disposição, né? Claro, claro. Por exemplo, às vezes o CCZ é só lá na Santo Eulália, na Zona Norte, mas a pessoa às vezes quer adotar, e ela não tem nem como ir. Eu sempre falava para o CCZ, vamos fazer eventos também em outros locais, né? Que é importante. Isso da castração foi feito, eu acho a melhor maneira fazer parceria com clínicas, porque tem que ter em toda a cidade. O cara às vezes, bom, você sabe bem isso, né? O cara tá ali na Zona Leste, não tem como levar, e sozinho já é difícil, mas levar o animal até lá, então levar cada vez, porque a castração realmente é a solução, né, para a superpopulação de animais. A gente tem uma lei boa em São Paulo que não pode vender cães que não sejam castrados, vacinados, microchipados, mas como não tem fiscalização, até pet shops de bairros chiques, né, vendem, né, de uma maneira errada. Então, também fiscalizar as leis que existem seria importante, né, colocar um controle, essa secretaria fiscalizar essa parte também acho importante. Com certeza. Uma proposta. Claro, pode dizer, Luísa. Fica à vontade. Não, é porque eu vou mudar um pouco de assunto. Acaba esse, porque eu quero contar uma coisa que eu me conheço. Legal. Não, mas deixa eu falar um pouquinho sobre isso, bem rápido. Uma proposta que eu ouvi, que eu achei muito razoável. E essa, sim, precisa de investimento, que eu ouvi discutindo com o pessoal da ANDA, quando me apresentaram o manifesto e o próprio debate sobre a Secretaria de Defesa dos Direitos dos Animais, é você criar um mecanismo de descentralização
do atendimento veterinário na subprefeitura. São Paulo tem 32 subprefeituras, tem 3 hospitais veterinários na cidade. E aí cria-se esse problema que você falou, às vezes a pessoa não tem dinheiro, não tem condição, não tem tempo de sair para poder levar lá do extremo da Zona Leste, aqui do extremo da Zona Sul, para algum hospital veterinário. Então, você criar centros de triagem e atendimento imediato em cada uma das subprefeituras, isso sim vai exigir um investimento a mais do que se tem hoje, e a partir disso você integrar, do mesmo modo, usando como referência o modelo do SUS. Você tem a atenção primária, né, onde a pessoa é atendida no sistema de saúde e depois ela é levada para hospitais de referência. É evidente que nós não temos condição de estruturar um modelo tão complexo, com tanto investimento, para a política de atendimento aos animais. É preciso a gente ter pé no chão e ser sincero. Mas é possível usar como referência, né, esse modelo organizacional do SUS para a gente fazer uma descentralização e ter centros de referência da defesa do direito dos animais em cada uma das regiões. Porque muita gente veio me dizer também ao longo da campanha, e esse debate inclusive aqui na periferia, viu, Luísa? Muita gente que tem também essa militância, essa atuação, você deve conhecer isso de perto, e que está nas periferias, e que disse, olha, eu não tenho para onde levar, eu não tenho assim, a quem recorrer, né? Então, esse ponto me sensibilizou bastante, e eu acho que é importante que se desenvolva essa descentralização. Antes da gente passar para outro ponto, eu queria só te dizer, para não ficar sem resposta, a pergunta do dinheiro. Essa é uma pergunta que tem vindo de forma recorrente para mim na campanha, Luísa, não só em relação a essa política, mas ao conjunto das propostas que nós apresentamos no nosso plano de governo. E às vezes as pessoas são levadas a crer pela situação difícil. Nós estamos numa crise econômica, a pandemia produziu uma depressão econômica internacional e evidentemente São Paulo é parte disso. Mas às vezes as pessoas são levadas a crer que São Paulo está numa situação de desastre fiscal, o que não é verdade, né? São Paulo, nesse momento, de acordo com o Tribunal de Contas do município, o último relatório, que é de menos de um mês atrás, está com 19 bilhões de reais em caixa, né? Isso é muito dinheiro, né? Isso é mais do que o fluxo de investimento da cidade nos últimos 4 anos, do governo Dória e Bruno Covas. Desses 19 bilhões, 8 bilhões são atrelados a fundo e 11 bilhões são orçamentários. Então, existe dinheiro na cidade, né? O orçamento da cidade está em torno de 70 bi ao ano, né? O fluxo de investimento em governos anteriores estava em torno de 5 bi, 4 a 5 bi por ano. Nesse governo está em menos de 3. Foi o pior nível de investimento da cidade nos últimos 15 anos. Saiu uma matéria na Folha de São Paulo domingo passado atestando isso de maneira muito detalhada. Então, o problema, muito francamente, para fazer políticas sociais em São Paulo, hoje, não é falta de recurso em caixa. É evidente, você tem que ter responsabilidade, você tem que olhar para as contas públicas, mas existe toda a possibilidade de você fazer isso. E essas políticas que nós estamos falando, estimular a política de adoção, né? Fortalecer centros de zoonose e vacinação animal, você descentralizar uma política de centros de referência para ligar esses hospitais veterinários. Esse tipo de política não tem um custo que seja comprometedor para o orçamento público da cidade de São Paulo. Então, assim, o problema não é falta de dinheiro, o problema frequentemente é falta de prioridade, é falta de olhar, né? Então, essa prioridade, esse olhar, eu quero te dizer que você pode contar com a gente de forma muito verdadeira, também te dizendo aqui de forma franca, para todo mundo que está assistindo a gente, os nossos limites do ponto de vista de entendimento, de compreensão de cada nuance, de cada legislação da política de proteção animal, mas a nossa abertura em ouvir, em dialogar com quem entende, com quem atua nessa área para construir essa política a várias mãos. Aliás, você falou de vontade política. Tem uma feira de Jacú-Pêssego e outros lugares que todo mundo sabe, não tem um protetor, acho, que não conhece, que a polícia sabe, que vendem animais, que vem do tráfico, é uma venda de animais de cachorros, que os cachorros todos morrem, e ninguém nunca fecha aquilo. Aquilo é uma coisa assim que é PSDB, é PT, é esquerda, direita, extrema direita, nunca que aquilo ninguém faz nada. Eu quero saber se você vai ter um comprometimento, se você vai enfrentar realmente, assim, até eu tenho dificuldade de ir lá, porque a polícia não quer, porque é bandido de verdade, a gente tem medo, a gente não tem... É uma feira ilegal? Tem algumas feiras ilegais,
e que nunca, é um problema que nunca é resolvido, todo mundo sabe, e a gente não consegue realmente resolver. E é aquilo que eu falo, né? A gente fala da Amazônia, a gente tem que entender tudo. O animal que é o agricultor ali, né, que está sendo retirado, que vem para São Paulo, que a maioria morre, muitos são vendidos nessa feira. O comércio de cães, né, a gente está falando muito de castração, de evitar, mas você não acaba com esse comércio, ainda mais dessa maneira, nessas feiras, que é uma tragédia, de verdade. Então, acho que é um problema que tem que ser enfrentado com coragem. Porque tem até gente que é policial que não enfrenta isso daí, entendeu? Eu não sei exatamente. Inclusive, estou colocando minha cara aqui, comprando essa briga junto com você aqui. Mas é muito importante. Já faz 20 anos que eu vejo isso acontecer e nada nunca é resolvido. Não, conta comigo, Luiz. É evidente que aquilo que é atribuição policial, a prefeitura não pode fazer. Você sabe que a responsabilidade da segurança pública é do governo do estado. Mas aquilo que for atribuição da fiscalização municipal para poder fechar o que quer que seja, que esteja funcionando de forma ilegal, para fazer venda ilegal de animais, inclusive envolvendo maus tratos, é nosso compromisso firme rua, né? E leniente. Sim, de não ter nenhuma leniência em relação a isso, né? Ótimo. Mudando só um pouquinho de assunto, a primeira vez que eu vi você na televisão falando o agro não é pop nada, o agro mata, eu falei, opa! Não, confesso que, opa, alguém falou que assim, eu me senti representada. Achei que você era vegano, achei que você já tinha essa leitura, mas depois eu descobri que ainda não, né? Eu sempre ainda não. Porque todo mundo aqui está em processo, tem gente que não sabe, mas a humanidade está nesse processo, não sobreviveremos, né, com essa destruição da Amazônia para virar pasto. Acho que você tem noção do tamanho do problema. Queria entender o seu olhar sobre o veganismo, se você também pretende trazer mais, pelo menos a segunda sem carne. E uma outra coisa, eu vi da horta comunitária, quero também me colocar aqui à disposição, já tinha ido buscar recursos fora do Brasil para uma ONG de veganismo, para a gente investir nisso, porque as hortas comunitárias, e também, não só a horta, como ensinar as pessoas a comerem. Né? As pessoas muitas vezes não sabem comer e aproveitar todos esses vegetais e a riqueza. Olha aí quem está aparecendo aí. Olha, quem que é? Vou mostrar que é o Enzo, vegano desde a barriga. Tudo bem, Enzo? Foi a hora marcada, né? Tudo bom? Tá com vergonha? Tá. Então, queria saber de você, assim, se você, como pessoa, assim, né, se você já tem essa noção da importância, pelo menos da diminuição da carne, dessa questão não só ética, mas muito importante para mim, ética em relação aos animais, mas também ambiental e socioambiental, né, porque também envolve trabalho escravo, envolve muita coisa que a gente sabe. Sabe, Luísa, quem que está me educando, eu vi teu filho aí, quem está começando a me educar nesse tema é a minha filha mais nova. Tem uma coisa também geracional aí, sabe? Vou te contar duas coisas em relação a isso. Uma, minha filha mais nova chegou um dia em casa e falou: ô pai, eu decidi, eu ainda não me tornei, mas eu decidi que eu vou ser vegana. Ela tem 9 anos de idade. E começou a explicar, e a gente deu, claro, baita estímulo e tal, e estamos conversando, e ela trouxe esse tema para a mesa da casa, sabe, que na nossa família não era exatamente, nem eu, nem minha esposa somos veganos, mas ela trouxe e isso se tornou um tema e passou a ser um assunto na família, foi problematizado na família. E a minha filha mais velha, a Sofia, que tem 10 anos, um dia chegou para mim, agora, nessa eleição, depois de um debate do primeiro turno, ela falou: papai, eu gostei do debate, ela assistiu o debate inteiro, eu gostei do debate, mas teve uma coisa que eu não gostei. Você não falou de meio ambiente. Né? E falou, ó, você tem que falar de meio ambiente, você tem que falar do Pantanal, porque a queimada no Pantanal é que está trazendo a fumaça também aqui para São Paulo. Ali eu me dei conta, com esses 2 casos, que tem um tema geracional muito importante para o tema do veganismo, para o tema ambiental, que a gente tem que estar muito aberto para ele, e eu estou me abrindo, sobretudo o tema do meio ambiente, e aqui pegando da alimentação orgânica, que a gente tomou como um tema prioritário no nosso programa de governo, Luísa, que é, assim, pouca gente sabe, eu estava falando isso com a Paola Carosella agora há pouco na live que a gente fez. Pouca gente sabe que
São Paulo tem 1/3 de área rural. A gente pensa São Paulo, a gente vê Avenida Paulista, Arranha-Céu, 12 milhões de habitantes, caos, trânsito. Pô, 1/3 do território de São Paulo é rural, né? Ali, sobretudo no extremo sul, em Marcilac e Parelheiros, que é onde está a maior reserva verde e rural da cidade. Parte dela em região de manancial, no manancial da Guarapiranga e da Billings. Mas, enfim, é preciso ter um plano, mais do que nunca, a gente chamou de cinturão orgânico na cidade, que é um plano de estimular a agricultura familiar nessas regiões, sustentável, agroecológica, com cooperativas de pequenos produtores, criando também cooperativas de comercialização. E a prefeitura não só dá o apoio técnico, o apoio financeiro no fomento a essas cooperativas, como também dá a oportunidade das compras públicas. Ou seja, por que não? Assim, já passou da hora. Você teve o Dória e o Bruno Covas, tentaram botar farinata, né, a ração humana no alimento das escolas. Assim, por que não a gente colocar, alimento na escola municipal tem que ser comida orgânica? Sabe? Tem todas as condições para isso na cidade. Hoje já é parcialmente. Saúde, né? Isso que as pessoas... Claro! Economiza com a saúde, gera emprego para esses pequenos agricultores, é melhor para a formação das nossas crianças. O que impede? O que dificulta fazer isso? Né? E se você faz o orgânico... É mais caro, mas se a gente fizer dessa maneira, eu acho que... Mas se você faz o orgânico em larga escala, né, produzido por pequenos produtores de forma cooperativa, ele não fica mais caro. É possível você fazê-lo num preço acessível, né, e popularizar o orgânico. Seja na merenda escolar, seja nos sacolões espalhados pela cidade, seja nos restaurantes populares. A prefeitura tem um poder de compra pública que hoje ele já existe, esse dinheiro já é gasto. Só que muitas vezes é gasto para comprar o alimento ultraprocessado. É simplesmente você inverter de quem você compra. Não colocar mais ou menos dinheiro ali, sabe? Eventualmente você pode ter um gasto maior, mas se couber no orçamento, se justifica plenamente. Porque nós estamos falando de saúde pública. Então esse é um tema que eu vou levar com muita seriedade, se eleito prefeito de São Paulo, porque eu acho que isso tem a ver com o futuro. Isso não é só uma política pública de governo e tal. Isso tem a ver com o futuro, isso tem a ver com o que eu acredito. Você citou a minha frase lá no debate da Globo em 2018. É o que eu acredito, é a luta que eu faço também. São Paulo tive problema, inclusive, com a reserva indígena. Eu acho que deve saber que uma construtora foi autorizada a construir 11 torres ali colado. Você também... Eu tive lá. Pra gente, né? Ah, você esteve lá? Claro. Eu tive lá, foi a Tenda que foi autorizada com alvará extremamente suspeito de fazer uma construção ao lado da reserva indígena Guarani, lá no Jaraguá. Eu tive com eles, tive na aldeia, inclusive agora durante a campanha, mas já tinha estado no início do ano, quando houve a mobilização deles contra a Tenda. Ali era uma tentativa de apropriação da especulação imobiliária de uma área verde, de uma reserva natural. Chegou a ter desmatamento, eu vi árvores cortadas lá. A gente fez a denúncia junto com as referências indígenas. Houve, naquele momento, o compromisso de suspenderem. Né? Eu chegando lá, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é caçar esse alvará. Você pode ter certeza disso. Você tem um plano para que essas coisas não aconteçam mais? Porque a gente tem poucas áreas verdes, assim, perto do que a gente deveria ter. E eu acho, assim, se eu tivesse todo o poder, gente, não pode derrubar mais nada agora. Principalmente, né, desse cinturão verde, que, assim... Inclusive, nosso abastecimento de água pode ficar comprometido por conta dessa destruição. A gente tem, inclusive, o ministro do Meio Ambiente, né, nessa fixação por destruir o nosso meio ambiente. Ele, né, quis destruir toda a nossa proteção na Mata Atlântica. Eu queria entender se você já tem algum projeto disso, para que a gente tenha tudo isso protegido, porque está ficando cada vez mais sério. Também tem filhos pequenos como eu. Eu, pelo menos, vivo angustiada com essa questão ambiental. Luísa, para a gente, além sim da proteção das áreas verdes já regulamentadas, né, de parque, de praça, que aí é uma questão de zeladoria, né, da prefeitura ter gente cuidando a todo momento. Para isso nós temos um projeto das frentes de trabalho, em todas as subprefeituras da cidade, que vai gerar emprego e também vai melhorar o cuidado com a cidade. Você citou, por exemplo, no início da nossa conversa, as enchentes. Né? Parte da prevenção de enchentes
a parte mais imediata é uma lição de casa. É você limpar a boca de lobo, é você limpar córrego, é você fazer manutenção de piscinão, é você fazer limpeza de bueiro. E se você ter gente fazendo isso antes de vir o período das chuvas? Todo mundo sabe como se faz isso. Não é que esse governo... Pois é, o problema é que esse governo atual cortou mais da metade do recurso previsto para combate a enchentes na cidade de São Paulo. E o governo do estado não fez a sua parte, que é o desassoreamento do rio Tietê e do rio Pinheiros, que é muito importante também para evitar a cheia ali, porque não pega só a marginal. Aquilo, por exemplo, vai estourar lá no Jardim Pantanal, no Itaim Paulista, e deixa uma comunidade alagada durante dias, como já aconteceu lá. Eu visitei, conheci a comunidade lá. Agora, tem uma coisa que é longo prazo em relação às enchentes. Longo prazo que eu digo que não vai ter resultado imediato, nós temos que ter pé no chão. Você tem essa coisa da lição de casa, que é uma coisa que é você rever o modelo de desenvolvimento da cidade. A cidade de São Paulo hoje é insustentável, Luísa, do ponto de vista da impermeabilidade. Aí você pega aquela obra do Anhangabaú, cara, como é que você tira a área verde e bota tudo? As obras de calçadas que estão sendo feitas na cidade, todas elas de calçadas impermeáveis, com cimento. Né? Se você olhar o debate que está sendo feito na vanguarda de soluções ambientais no mundo todo, é você substituir o cimento, o asfalto, por blocos de encaixe que permitem a drenagem, que permitem a absorção d'água. Então, é você rever modelo de cidade que preserve as áreas verdes, que preserve também as áreas de proteção e que, ao mesmo tempo, tenha soluções alternativas, seja para o tratamento de esgoto, seja para os córregos, para cheias dos córregos, seja para absorção de água no solo. Então, nós estamos debatendo isso com muita gente. Agora, no segundo turno, que a gente recebeu o apoio de outras forças, uma das forças foi a Rede Sustentabilidade, eu pude conversar isso com a Marina Elou, que foi candidata, e trazendo essa pauta com muita força, me comprometi com ela a incorporar pontos também que ela levou na campanha sobre esse tema e a ter um diálogo permanente, porque para mim esse é um tema-chave. Isso fala sobre modelo de desenvolvimento de cidade também. Né? Sabe uma coisa que eu queria te perguntar também? Ó, desocupação de terra, se apropriação, sempre as famílias ficam sem local para morar e a prefeitura arranja local para elas morarem. Isso que acontece. Os cachorros e gatos não podem ir. Então, normalmente acontece isso, aí ficam as casas abandonadas e os bichos abandonados para trás e a gente tem que ajudar. E muitas vezes as famílias também, obviamente, sofrem muito, eles ficam sem escolha, claro. Né? Isso é importante falar, porque tem pessoas que abandonam, que são maldosas, mas tem pessoas que se veem nessa situação, né? De repente você não tem mais a casa, é levado para o lugar. Então, eu queria saber se também podemos ter um comprometimento desse olhar. Olha, vão ter que poder levar os bichos também, porque são filhos das pessoas. Também é um respeito com a população. Além dos animais, eu acho que é um respeito com toda a população. Luísa, eu já vi... Bom, aí você entrou num tema que tem a ver com a minha vivência, sabe? Nos últimos 20 anos, na luta por moradia, eu já vi cenas terríveis em despejo. Com as pessoas e com os animais. Né? E o que eu já vi de criança chorando, porque foi levada para um galpão, para um alojamento, não é nem casa não, viu? Frequentemente eles não arrumam casa para as pessoas. Né? Eles arrumam um local provisório, muitas vezes insalubre. Mas o que eu já vi de criança chorando porque não pôde levar o seu bichinho, o seu cachorro, o seu gato, despejo é uma coisa de cortar o coração, Luísa. De qualquer um que tem humanidade, que vê aquelas cenas, corta o teu coração. Né? E parte dessas cenas de violência também é contra os animais e contra as famílias, porque assim, as pessoas têm os seus animais de estimação como parte da sua família. Né? E esse abandono, essa perda, esse corte, isso é uma coisa... Isso você pode... Enfim, isso independente de qualquer programa de governo, o que é que seja, esse tipo de causa é a causa que mais me sensibiliza, sabe? Isso é o meu compromisso de vida. Bom, eu não sei, Luísa, se você tem mais alguma questão, porque nós estamos chegando no nosso limite aqui, mas claro, pode colocar. Claro, claro. Aqui. Eu sei que já falou algumas vezes, mas mais uma vez, quando eu anunciei a live, já vem todo um pessoal falar, não, ele vai invadir as nossas casas, vai invadir terrenos, meu marido trabalha com isso, os amigos, né? Muitas pessoas começaram a ligar, como que... Então, assim, falei, não, eu vou perguntar tudo e aqui mais uma vez, sei que a gente tem pouco tempo, mas que você explique para essas pessoas que trabalham. Eu vi muitas vezes no meu Facebook, eu tenho muitos amigos do mercado imobiliário falando isso, olha, ele vai acabar com o nosso mercado.
Então, eu queria que você explicasse, né, para essas pessoas quais são os seus planos para essa área também. Obrigado, Luísa. Obrigado pela tua sinceridade. Obrigado pela coragem de ter proposto e mantido essa live, mesmo com toda a pressão que você deve ter recebido para não fazer. Obrigado mesmo. Parabéns. Eu vou te dizer, enfim, um pouco do que é essa luta do movimento social, que sofre muito preconceito, sabe? Existe muito preconceito sobre a luta do movimento. O movimento que eu atuo, o Movimento Sem Teto, ele jamais tomou a residência de quem quer que seja, jamais ocupou a casa de ninguém, invadiu a casa de ninguém. Não é essa a atuação do movimento. O que o movimento faz? O movimento identifica imóveis que estão em situação ilegal. Não são imóveis que estão no mercado imobiliário circulando e cumprindo plenamente com a legislação. São imóveis que não cumprem função social, que é um requisito não da minha vontade, mas da Constituição Federal, que está também no Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, que diz o que se faz com esses imóveis. Imóveis que estão abandonados há 20, 30 anos, imóveis que devem mais IPTU do que o valor do próprio terreno, que se o poder público cumprisse com a sua regulamentação, com o que a lei diz, já teriam sido desapropriados, né? Tem um termo no Estatuto da Cidade que é a desapropriação-sanção, e requalificados para se transformar em moradia social. Né? É isso que a legislação prevê. A Constituição, o Estatuto da Cidade e aqui em São Paulo o Plano Diretor. Né? Frequentemente, Luísa, isso não acontece. Né? Frequentemente, esses imóveis permanecem em situação de abandono e prejudicando não só as pessoas que não têm casa. Vou te dar um exemplo. Nós temos hoje em São Paulo 25 mil pessoas morando nas ruas. É uma das maiores populações de rua do mundo. Morando em barracas, jogados num colchão, debaixo de uma ponte. E nós temos milhares de imóveis em situação de completo abandono e de enorme dívida tributária na cidade. E a prefeitura não cumpre o papel de notificar e executar esses imóveis. É isso que eu não aceito. O que o movimento social faz é fazer ações de ocupação nestes imóveis, que estão todos vazios e abandonados, para pressionar o poder público a cumprir o seu papel. Cumprir aquilo que ele deveria fazer e não faz. Quanto tempo o imóvel é chamado de abandonado? Porque assim, como eu conheço um pouco da área, eu vejo assim, às vezes compra aqui, aí tem que comprar as outras, sabe assim, casas para conseguir construir um prédio, demora um tempo. Às vezes para aprovar na prefeitura, também, às vezes demora, né, não, só tô te falando, quanto tempo? Claro. A pessoa tem medo que, nesse trâmite todo, já entendeu? Tô te passando... Não, mas vê só, o abandono, ele não é apenas do imóvel ficar lá. Por exemplo, sabe o que o Estatuto da Cidade define também como abandono? É não ter nenhum projeto para o imóvel. Se está em trâmite de aprovação, já não está abandonado. Se tem um projeto em processo de alvará, do que quer que seja, já não está abandonado. O abandono é um imóvel lá absolutamente largado, muitas vezes esperando no longo prazo que venha qualquer tipo de coisa para poder ter uma lucratividade maior. Muitos desses imóveis são de fundos imobiliários estrangeiros que detêm cotas imobiliárias na cidade de São Paulo, e que ninguém ganha com esse abandono, Luísa. Não é só o sem-teto que está na rua que está perdendo com aquilo. A cidade não ganha. Quem é que consegue andar 9 horas da noite no centro de São Paulo com aquele estado de degradação? Com aquele bando de prédio vazio ali, largado, que muitas vezes é espaço para um monte de coisa errada. Né? Quem é que consegue andar na periferia? Uma senhora, às vezes, que vai para o ponto de ônibus trabalhar às 5 horas da manhã, na frente de um terreno baldio gigante, largado, sem muro, cheio de mato, que é palco para todo tipo de criminalidade, para violência contra a mulher, inclusive. Então, a luta que o movimento social faz, e essa luta eu tenho muito orgulho dela, é de transformar esse abandono em dignidade, em oportunidade para as pessoas, em moradia, dentro da legalidade. Né? Eu, como prefeito de São Paulo... Você não vai mudar nenhuma lei, você vai fazer que se cumpram as leis vigentes. Isso é importante. Né? Eu acho isso, é fazer cumprir a lei existente. Eu, como prefeito de São Paulo, não vou tomar nada de ninguém. Eu vou fazer com que a lei seja cumprida, com que o plano diretor seja cumprido, com que esses imóveis, alguns já estão, inclusive, na mão da prefeitura, e a prefeitura não fez a reforma, o retrofit, a requalificação. Dá para você fazer uma coisa muito legal. Dá para você reformar esses prédios. As pessoas têm o direito de morar bem. Botar as pessoas para morar lá. Fazer uma área comercial no térreo. Né? Você ativa também a região. Revitalizar o centro é levar gente. É levar diversidade para a região do centro. Isso também tem um impacto na mobilidade urbana.
as pessoas morarem mais perto de onde trabalham. Isso reduz superlotação do transporte público, isso reduz poluição, isso reduz circulação de automóvel individual, né? Então, você dá oportunidade de gente trabalhadora, mais pobre, também poder morar no centro, no lugar em lugar de regiões que hoje estão abandonadas. Isso é bom para o centro, isso dá mais vigor para o centro, isso dá mais oportunidade, isso dá mais direito à cidade para todos. Essa é a minha defesa, é nisso que eu acredito. Bom, muito obrigada, espero que as pessoas tenham aproveitado aqui, para mim foi muito bacana. Tudo que a gente sonha é uma cidade melhor. Todos os dias da minha vida, só o que eu peço é que todas as pessoas tenham mais oportunidade, que essa desigualdade social vergonhosa do nosso país diminua e que todas as pessoas tenham oportunidade. Realmente espero que realmente a gente dê um grande passo, assim, democracia é isso, cada um vota em quem quer, em quem acredita, mas escutem os dois e vamos torcer para que realmente o melhor aconteça para a nossa cidade. E a gente volta a se falar, hein, em breve. Muito. Com certeza, Luísa. Espero que na Prefeitura de São Paulo te receber lá com o maior prazer como prefeito para a gente discutir essas políticas todas e implementar, que é mais importante. Muita coisa, muitos planos. Obrigada. Obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade do bate-papo. Abração. Tchau, gente. Boa noite.